Mediador deste painel será o Dr. Augusto Lócio. Ele é advogado, sócio do escritório Lócio e Ramos Advogados, bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, também é pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Direito Imobiliário pela Universidade Federal de Pernambuco, é assessor jurídico do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de Pernambuco. Também é diretor da Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco, CAAP, e diretor do Ibradim, em Pernambuco. Se encontra na mesa o doutor Augusto Lócio. Também estará presente neste painel a doutora Alda Paz. Ela é titular do 1º Tabelionato de Notas e Protesto de Jaboatão, responsável de ofício de imóveis de Timbaúba, membro de Comissão Permanente do Código de Normas das Serventias Extrajudiciais, membro do Comitê de Regularização Fundiária do Tribunal de Justiça de Pernambuco, é coordenadora da Escola Judicial para o Extrajudicial, especialista em Direito Processual pela Universidade Federal de Pernambuco e especialista em Direito Civil e Empresarial também pela Universidade Federal de Pernambuco. Doutora Alda Paz também já se encontra na mesa. Também estará participando deste painel o doutor Felipe Cunha. Ele é advogado, sócio do escritório Advocacia Galdino e Rebelo, bacharel em Direito pela Faculdade dos Guararapes, pós-graduado em Direito Imobiliário pela Universidade Federal de Pernambuco, é assessor jurídico da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco, conselheiro jurídico e coordenador do Grupo de Trabalho de Direito Imobiliário e Ambiental da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e também é integrante da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Pernambuco. Convidamos o doutor Felipe Cunha. E também estará presente neste painel o doutor Roberto Lúcio. Ele é oficial de registro titulado 6º Cartório de Registro de Imóveis de Recife, pós-graduado em Direito Privado pelo IDP no Distrito Federal, membro da Comissão do Pensamento Registral Imobiliário e Assuntos Legislativos do IRIB. Convidamos o doutor Roberto Lúcio. Com a palavra, o moderador, doutor Augusto Lócio. Realmente agradecer a disponibilidade do doutor Roberto Lúcio, amigo e disponível a discutir com os advogados e os operadores do direito como um todo. Na verdade, uma revolução. Houve uma... Alô? Um colaborador aí da mudança de relacionamento junto com a doutora Alda entre os cartórios e advogados. Ampliamos aí esse diálogo e essa discussão. Agradecer também a doutora Alda, uma exímia autoridade consultiva aí dos advogados que sempre a procuram, procurando aí alguns esclarecimentos em relação às questões notariais e registrais. E a doutor Felipe Cunha, né, meu amigo, um dos grandes advogados aqui de Pernambuco, e dizer que eu não vou me alongar, o tema é o uso capião extrajudicial. Eu hoje estou aqui como moderador, o que me deixa numa situação bastante confortável, porque eu tinha que me preocupar também muito com a organização do evento, então até me esquivei dessa questão dos painéis de forma assim já estratégica, pensada. Então eu vou passar aqui para Dr. Felipe, ele vai explanar as questões relacionadas ao advogado. Na verdade, eu já disse a ele, já pedi permissão também, gostaria de fazer algumas considerações, e depois a doutora Alda falará sobre a ata notarial, e doutor Roberto, que é o responsável aí, os registradores, pela grande decisão de registrar
aí os campeões, vai fazer o fechamento com ponderações importantes para a efetivação dos campeões judicial. Então, passando a palavra e vamos em frente. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer à Escola Superior de Advocacia, à OAB, ao Ibradim e especialmente a Augusto, a Emília e todos que estão aqui fazendo parte da organização. Realmente é um evento que nos deixa muito felizes e satisfeitos de fazer parte, de ver acontecendo. Por que eu digo ver acontecendo? Porque é uma área que é pouco explorada, é uma área que tem poucos especialistas, poucas pessoas que atuam, tanto é que, especialmente aqui em Recife, que todo mundo costuma dizer que é um ovo, né? Onde você vai, você encontra um recifense. Então, aqui, todos nós nos conhecemos. Quem atua na parte de imobiliário, praticamente nos conhecemos nominalmente, realmente. E agradecer a presença do Dr. Roberto, doutora Alda. São pessoas, vocês vão ver pela apresentação, que são pessoas de extrema competência, de renome nacional, que temos o maior orgulho de ter aqui, nos brindando com tanto conhecimento, com tanta competência, com tanta lisura, e são pessoas éticas extremamente e que dá o maior orgulho de trabalhar junto, certo? Eu, para quem me conhece, eu sou uma pessoa mais informal, então, assim, essa apresentação foi só o começo, certo? Eu vou tentar descontrair um pouco mais para frente. E aí, ontem, quando eu recebi a apresentação do doutor Aldo, do doutor Roberto, que eu pedi estrategicamente para poder dar uma olhadinha antes para ver o que vai vir, né? Então, quando eu vi, rapaz, eu olhei, eu me lasquei, né? Porque como é que eu vou falar? O que tem de conteúdo aqui para eu passar? Então, vou ser repetitivo, né? Então, não. Então, peraí, como qualquer advogado que já procura a sua brecha, né? Então, eu olhei a minha brecha aqui, na verdade, vou ter uma tarefa das mais fáceis, que vai ser falar dos conceitos, né? Do que seria o uso capião extrajudicial, e tentar olhar o lado, vamos dizer, romântico da lei, né? Que, aproveitando que é o mês do advogado, eu estou aqui com a presença do meu pai, que foi o cara que, desculpa a emoção, que é o cara que eu via quando pequeno. Eu saía, eu tinha o quê? 8, 9 anos. Ele saía para trabalhar de paletó, com a pasta, né? Sempre com a pasta à mão. E eu ficava maravilhado com aquilo. Meu Deus do céu, apaixonado. E eu, pequeno, pegava os paletós dele, só não pagava a calça, né? Mas pegava o paletó, pegava a camisa, eu ficava lá me vestindo, copiando meu pai, né? Então, foi daí que nasceu o amor ao direito. Então, foi uma coisa que eu tenho dentro de casa. Meu pai, como meu mentor, ele sempre, ele fazia, ele mostrava a visão dele, a paixão dele sobre o direito, mas nunca procurou forçar com que eu fizesse o direito, né? Então, foi uma coisa que nasceu, realmente eu via a paixão dele e entendia. E foi uma coisa que me emocionou muito e me incentivou a seguir essa carreira. É uma pessoa que eu tenho um extremo orgulho, que, em nome da advocacia, que tanto lutou ao longo do tempo, conquistou tantas coisas. Eu queria agradecer, em nome do meu pai, Fernando Cunha, que hoje nos possibilita estar aqui também advogando. Então, vamos lá. Para o espelhinho ali, né? Então, vamos lá. Se pegar, pronto. Aí, o uso capião, ele teve origem no direito romano, com a lei de tábua. Pegou? Alô? O uso capião, ele teve direito, uma origem no direito romano, com a lei das 12 tábuas, certo? E, num conceito bem simples, certo? Formas originárias de propriedade, móveis e imóveis.
certo? Clóvis Bevilacqua fez o resumão, mas do que aquisição de domínio pela posse prolongada. E realmente, acho que, se não me engano, foi Rafael que falou que o direito ao uso capião ele é instituído independente do registro. Então, a pessoa que cumpriu aquele requisito legal tem o direito ao uso capião. O registro vai ser um mero ato formal, mas o direito já está adquirido, certo? Eu acho importante mostrar a legislação que foi revogada, que basicamente, também não gosto, assim, talvez parte da minha característica, eu gosto de ser mais resumido, então não saio apontando todas as legislações, mas eu peguei as principais, o Código Civil, o Código de Processo Civil, onde tinha expressamente lá previsto o que era o uso capião e a sua forma, que só podia ser naquela época judicial. Obviamente que isso assim, especialmente hoje em dia, com meios eletrônicos, né, com a vivência, a didática, a celeridade de tudo que a gente vive hoje, acontece um negócio no Japão, em 5 minutos a gente já está recebendo no celular aqui, ou menos, né? Então, se ater a ficar preso a um procedimento só judicial era um retrocesso, era um impedimento do avanço, era uma dificuldade e uma luta que não só os advogados, mas os operadores do direito em si, muito trabalho para poder mudar isso daí, certo? Mudaram, né? E aí veio o Código de Processo Civil, que não tem uma previsão expressa de um processo de uso capião. Está previsto no Código Civil de 2016, certo? Mas com o provimento, inclusive, do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, provimento 65, de 14 de dezembro de 2016, também replicou, né, copiou alguns procedimentos e especificou alguns outros, mas o mais importante aí que eu destaco é justamente a Lei de Registro Público, a 6015, com o artigo 216-A. Né? Esse daí é o que possibilita o uso capião extrajudicial, certo? E aí, o uso capião, ele agora pode também ser feito extrajudicialmente. Isso não quer dizer que é só extrajudicialmente. Então, você pode optar por fazer o judicial, pode optar por fazer o extrajudicial, certo? Inclusive, os que estejam já ajuizados, que tenha sido antes, você pode pedir desistência a qualquer momento para seguir a via judicial, certo? Aí, as etapas do capião extrajudicial. É bem simples o procedimento, apesar de documentalmente não é tão fácil, né? Até mesmo porque o uso capião, ele tem que ter uma certa burocracia, tem que ter uma certa cautela por parte de todos os envolvidos, porque você vai ali tirar a propriedade de alguém. Então, não pode simplesmente chegar e, esse imóvel é meu, eu comprei aqui um tempozinho e tal. Não, tem que ter todo o requisito, uma legalidade, uma preocupação com a formalidade, para poder ninguém ser preterido de seu direito, certo? Então, começa com a ata notarial, onde tem vários requisitos. A doutora Alda vai colocar aqui para a gente bem direitinho, natural. Pelo amor de Deus, me ajude, viu? Então, vai botar aqui, ela vai falar dos requisitos, tudo bem explicadinho, bem direitinho, resumido. O requerimento, que aí passa a ser, na parte do requerimento, na verdade, vamos dizer assim, o processo, ele vai terminar no cartório de registro de imóveis, que é onde tem... seria um procedimento administrativo final, né? E aí, nesse procedimento, é que vai se analisar a prova que tem, os atos que vão ser praticados vão ser todos ocorridos ali, e finalizados, se for possível. Se chegar ao final, tiver tudo certinho, vai ser finalizado, certo? Aí pergunta-se, na cabeça do advogado, ou da parte que até então só sabia que o uso capião era judicial, né? Aí pergunta, mas se é um procedimento extrajudicial, como é que fica o princípio do contraditório da defesa? Não é? Aquele que antes tinha o direito de contestação na ação, vai fazer o quê? Vai ter direito de palavra, não vai poder fazer nada? Vai sim, fique tranquilo. Aí a lei,
lá no artigo 216A, você vai ver que, vou repetir muito ele, porque, na verdade, ele é basicamente o que trata da parte mais importante, né? Então, um dos documentos a ser apresentado, junto ao requerimento, é a planta, certo? A planta lá do imóvel, da situação do imóvel, né? E aí, ela tem que conter, se a pessoa já conseguir isso, que, na verdade, é até um pouco difícil, a não ser que seja uma situação já consolidada entre quem está usucapindo e o proprietário, né? Mas tem que conter a assinatura de qualquer um dos titulares de direito registrados ou averbado na matrícula, certo? Do imóvel lá, objeto usucapião, ou até na matrícula dos imóveis confinantes. Então, não basta só o proprietário, não. É justamente o que eu estava dizendo. A observação dos requisitos legais de um procedimento com segurança, então você vai escutar não só o proprietário daquele direito, mas também dos confinantes, certo? E aí, eles vão ser notificados a se pronunciarem. Ó, chegou um procedimento aqui. Fernando está olhando para seu imóvel dizendo que ele agora é o proprietário, por uso. O que você tem a dizer? Aí a pessoa vai ter 15 dias, certo? Notificado tem 15 dias para poder se manifestar, expressar no cartório, certo? Passou 15 dias, acontece o quê? No silêncio, se não houver manifestação, aí vai ser interpretado concordância. A concordância, essa alteração, inclusive, foi recente. A senhora sabe quando foi essa alteração? Foi julho do ano passado, né? Pronto. Até então, o silêncio era não concordância. E aí perdia todo o sentido do uso capião extrajudicial. Ora, se a pessoa, muitas vezes, a pessoa comprava lá o terreno, o imóvel, passava lá 30, 40 anos sem nem olhar para aquele terreno, esquecia que era proprietário. E aí, chegou, uma pessoa olhou o terrenozinho, o rapaz foi lá, começou a morar, botou a barraquinha, depois montou uma casa, botou uma alvenaria, tal, fechou, morou, e está morando lá há décadas, né? Sem nem o proprietário saber. E aí, chega lá a resposta. O cara fica calado. Tá, nem lembrava, de repente ele nem lembra que aquele imóvel é dele ainda. E aí, notifique. E aí? Esse imóvel é seu? Não. Tem esse processo de uso capião. O que você tem a dizer? O cara ficava calado, pronto, o processo era negado, começava o rolo, ia para o judicial de todo jeito. Perdia sentido, né? Graças a Deus veio essa alteração aí que possibilitou o agravamento, certo? O parágrafo 3º. O oficial de registro de imóvel também dará a ciência não só aos titulares de direito, aos imóveis confinantes, mas também à União, Estado, Distrito Federal, Município, por intermédio deles, para que também se manifestem sobre esse pedido de uso capião, certo? Também o mesmo prazo de 15 dias. Aí. O parágrafo 4º. O oficial de registro de imóvel promoverá a publicação no edital de jornal de grande circulação também para dar ciência a qualquer um para aquele pedido de uso capião, certo? Isso daí, até botei um asteriscozinho, está bem pequenininho ali, mas dá para ver. O artigo 259, inciso 1º do CPC, que é uma das poucas horas que o Código de Processo Civil novo agora fala sobre o uso capião. E ele diz que é determinado que a publicação do edital deve ocorrer quando tem uso capião extrajudicial, certo? Então, ou seja, vamos lá, tem 15 dias para o titular de direito ou os confinantes se pronunciarem, mais 15 dias para a União, Estado, Distrito Federal, município se pronunciarem, mais 15 dias para publicar em edital para qualquer pessoa se pronunciar. Bom, isso para mim está garantido um eventual direito a uma impugnação, certo? Transcorridos os prazos, a impugnação, hein? E a documentação estiver toda correta, o registrador de imóvel registrará a aquisição com as descrições apresentadas. Todo mundo fica feliz, está concluído o processo, lindo, maravilhoso. Pronto, ocorreu isso aí em quanto tempo? Não tem um prazo, certo? Mas acontece no tempo que for correndo. Eu acho que só o prazo que demora mais aqui são esses 15 dias, 15, né?
Então, você correr atrás da documentação, da ata notarial, da lavratura, do registro, que tem o trâmite todinho, bom, vamos botar aí, sei lá, 60, 90 dias, talvez um pouco mais, um pouco menos. Mas você veja, o processo judicial, você tinha que entrar, pagar as coisas para aquele negócio todinho, quanto tempo era aquilo? Né? Anos, né? Fácil, né? No mínimo, 6 anos, né? Pois é. Aí, se houver uma impugnação por qualquer interessado, o que acontece? Pelo amor de Deus, Felipe. Rapaz, o cara chegou aqui e disse que não pode não, esse imóvel é meu, eu estou usando. Não, é a história dele, é mentira dele. E agora? Aí, o parágrafo 3º, desculpa, o parágrafo 10º, desse mesmo artigo, 216A, certo? Diz que em caso de impugnação por qualquer terceiro, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, que é competente, obviamente, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Ou seja, aí eu entendo, aquela pergunta inicial e o procedimento, lá, o princípio do contratório para a defesa, está observado? Eu entendo que sim, por causa disso. Você vê, se impugna, o procedimento não vai mais correr extrajudicial, vai ter que ser judicializado. Porque houve o embate, não é? Se houve a impugnação, houve a resistência. Tudo que é extrajudicial tem que ocorrer de fluidez, tem que ocorrer de acordo. Então, se houve todo mundo de acordo, houve todo mundo certo, a documentação está certa, ok. Uma coisinha errada, documentação já para logo, nem chega a parte da notificação. Se não tiver com o requisito mínimo da documentação, nem chega aí. Mas, estando tudo certo, avança. Deu tudo errado, vai para o judicial. Se conseguir, né? E aí um lembretezinho, certo? A rejeição do pedido judicial não impede o ajuizamento da ação de uso capião. Às vezes, a falta do documento pode ser suprido por algum instrumento judicial, alguma medida judicial que você consiga forçar aquele juiz a dizer, olha, juiz, eu tenho um documento ali, eu não consigo, veja ali, me ajude. Ele vai lá e dá a medida judicial necessária para que seja constituído e provado o seu direito de uso capião, certo? Então, salientando, o procedimento pode ser feito a qualquer momento, judicial ou extrajudicial, qualquer momento, certo? Algumas coisas podem impedir o extrajudicial e você ter que levar para o judicial de todo jeito, mas pode começar de qualquer via, judicial, extrajudicial, certo? E aí, bom, tentei ser o mais breve possível, tocando na partinha mais light, mais gostosa do direito, né? E encerrando, queria agradecer de novo ao OAB, ao nosso amigo Augusto, que tanto se virou aqui, que nos últimos dias tem ele com a Emília, a gente acompanha, né, Rafael? A gente vê aí os dois se virando. Pois é, rapaz, pois é. No aniversário do homem aqui, inclusive foi ontem, né? Ontem, aqui, no aniversário dele aqui, tá vendo? E ele aqui trabalhando para a gente, para fazer esse evento maravilhoso acontecer. Mas é um orgulho imenso, Augusto, pessoal, inclusive, de fazer parte, de ter sido aprovado, para fazer parte dessa comissão. Estou aqui para ajudar, estou tentando dar o máximo e tentarei eternamente, como você disse, é por puro amor que a gente faz, tudo que a gente faz. E é interessante, é muito bom ver essa coletividade de colegas aqui, seja advogado, seja registrador, seja corretor, seja quem for, estudante. Minha gente, é muito bom ver que também tem gente apaixonada por esse mesmo direito que a gente. Eu queria parabenizar vocês também por estarem aqui, por comparecer, por nos prestigiar. Quem sou eu, pelo amor de Deus, vocês estarem aqui ouvindo? Tomara que ninguém tenha desmaiado de tédio aí. Mas eu queria agradecer pessoalmente por cada um que veio aqui e nos prestigiou com esse evento, que foi um sucesso. Virão outros, com certeza. E espero que a gente sempre evolua com esse direito. Muito obrigado a todos. Felipe, se você me permitir, eu gostaria de fazer algumas inserções aqui. Posso? Não, veja, primeiro, eu queria, em relação ao uso capião extrajudicial, eu tenho visto várias palestras e
tudo focado na ata notarial e no registro. Mas eu queria fazer um marco aqui em relação a essa questão. O procedimento, a gente falou muito em due diligence, aqui, ele inicia com o requerimento, que é a petição inicial do campeão extrajudicial. Então, esse é um procedimento do advogado, é uma assessoria jurídica do advogado em fazer uma diligência prévia para verificação dos requisitos do usucapião. E aí, decidir se esse usucapião seria viável pela via extrajudicial ou judicial. E eu também, como aqui nós estamos num evento da advocacia, e eu sei que é um tema que muitos gostam, eu queria também falar um pouco também dos honorários advocatícios em relação ao usucapião e algumas questões relacionadas à due diligence. Lá no escritório, e eu sei que também existem formas de atuar, mas eu tenho conversado com colegas sobre isso, e a gente passa por uma situação que a gente é consultado por um cliente para dar aquela opinião, né? Aquele pitaco, e a gente, no escritório, a gente decidiu que isso tinha que acabar. Então, a gente dividiu etapas, acho que acabou criando uma possibilidade mais efetiva, porque a gente tem duas opções: ou a gente faz um atendimento mais objetivo e só de colher os documentos, de passar por e-mail a proposta, porque tempo é dinheiro, e o nosso valor está na informação e na nossa especialização, ou nós vamos tratar com esse cliente, pelo menos conversar as questões iniciais, fazer uma pré-análise do que ele está falando, e eu entendo que já a partir daí você já deveria, se for esse o entendimento, já cobrar consulta. E se a questão for complexa, em relação ao usucapião, cobrar para fazer um parecer. Porque eu tenho visto muitos colegas dizendo assim: não, a pessoa vai lá no escritório, eu vejo se é usucapião, eu analiso, quando eu digo, aí ele vai em outros escritórios, começa um leilão, aí os cartórios tem modelo de ata, aí todo mundo quer seguir as atas, quando a responsabilidade por aquele procedimento, que está claro no artigo 216A, no CAPT, que aí ele fala coisas importantes, mas tem uma coisa que ele fala que é o mais importante, não vou dizer que é o mais importante não, mas é muito importante, quer dizer que o ato depende de representação do advogado, que é exatamente por isso. Então, esse requerimento, primeiro, ele precisa seguir o artigo 319 do CPC e ter todas as regras adequadas do novo CPC em relação à peça inicial. Então, o nosso trabalho tem que ser feito, não pode ser delegado ao cartório de notas. O cartório de notas, ele vai produzir um documento comprobatório de determinadas situações, de análises documentais, mas partindo da premissa da tarefa feita pelo advogado da inicial. Senão, eu fui para uma palestra uma vez e eu vi uma pessoa dizendo assim: não, mas o advogado ele não quer fazer o usucapião extrajudicial porque é mais vantajoso fazer o judicial. Pois lá no escritório, os procedimentos extrajudiciais muitas vezes são mais caros do que o judicial. Então, o procedimento extrajudicial, se você tem uma due diligence determinante naquele procedimento e o valor agregado a ela, primeiro que você, ao fazer uma análise prévia, você já vai estar cobrando. Se ele não fez com você, mas você já trabalhou e ganhou, não depender do judiciário. E se ele fechar com você esse trabalho, você vai estar fazendo um trabalho antecipadamente e independente do judiciário. Quer coisa melhor? O direito imobiliário me cativou, não só porque eu era um apaixonado por essa questão do pertencimento, da análise de fluxo de propriedades e dessas áreas que são altamente especializadas. E eu sempre precisei trabalhar com gente. O tributarista, eu preciso ver as pessoas, preciso ver a emoção das pessoas. Então, eu procurei o direito imobiliário inicialmente por isso, mas também porque tinha uma demanda consultiva que me iria tirar do judiciário.
E essa desjudicialização depende de nós, advogados, de trabalharmos na preparação desses instrumentos iniciais. Então, eu queria fazer esse marco aqui para todos os eventos que eu vejo. Ata notarial, registro. Não, requerimento, petição inicial, extrajudicial, artigo 319, adaptação dos termos. Eu até fiz algumas adaptações. Por exemplo, eu estou até tirando aqui vi aqui, tem um livro, então vou dizer, quando eu terminar eu digo o autor, que é até um registrador. Não, Francisco Nobre é um deles, mas agora teve um outro livro de uso capião extrajudicial que eu achei espetacular, eu vou dizer, porque agora fugiu o nome, mas até por causa do tempo, que faz essas adaptações para a petição inicial, que principais dados que precisam constar: endereçamento ao registrador do imóvel competente, qualificação dos requerentes, identificação dos interessados, indicação dos interessados, indicação da espécie de uso capião pretendida, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, nome e qualificação completa de todos os possuidores anteriores, número de matrícula, informação se há ou não edificação, valor atribuído ao imóvel, os pedidos e sua especificação e os dados do advogado. E o valor aí considerado para aquele requerimento. Então, veja, há uma responsabilidade na ata notarial, há até uma similaridade em muitos itens que vão estar na ata e vão estar no requerimento. Mas nós temos que também analisar esses itens, fazer o nosso checklist, analisar profundamente cada item desse e apurarmos primeiro se vai ser possível o uso capião extrajudicial ou judicial. A outra, e isso era um ponto, a outra questão, que o tempo pequeno, é que o grande gargalo do uso capião extrajudicial, no meu entendimento, é essa questão das impugnações, que a legislação precisa evoluir, porque quando se trata aí que a parte pode impugnar, ela hoje está muito livre para impugnar, qualquer um pode impugnar. Então, o vizinho ali, ou alguém, o vizinho não, a pessoa que brigou, que quer prejudicar, ele faz uma impugnação e sem qualquer fundamentação, muitas vezes, o processo vai para o judiciário. Não é essa a intenção da lei. A intenção da lei, eu acredito, era que os procedimentos que iriam para o judiciário fossem para o extrajudicial, de forma efetiva. E também os municípios, muitas vezes, estão impugnando sem fundamentar, com base em débitos fiscais, vinculando aí a questão da uso capião. Quando a uso capião se trata de um processo vinculado ao quê? A posse e uma aquisição da propriedade. Então, ele não justifica que ele tem interesse na propriedade daquele imóvel, tem um débito, ele acha arriscado. O procurador, quando recebia um despacho do juiz dizendo assim, manifeste, ele era muito mais fácil para ele dizer, não tem interesse, porque a notificação de Dr. Roberto não é manifeste. É assim? Tem um rol que o procurador, quando olha, ele faz, opa, não, espera aí, calma. Aí pega e diz, vamos analisar. Aí manda para a Secretaria de Planejamento. Aí não tem um mapa lá, aí não tem isso. Aí ele pega qualquer item para dizer, se tem um débito, eu é que não vou botar, né, eu não vou me arriscar aqui. Entendeu? Então, esse requerimento, quando era no judiciário, era manifeste, aí o procurador, não tem interesse. Agora responda. Isso, responda. Depois o seu detalhe, isso aí. Faz uma série de questionamentos, o procurador ele fica com um receio e aí acaba impugnando quando está se tratando de posse. Então, eu acredito que a lei deveria evoluir no sentido de deixar claro que as impugnações deveriam ser em relação à posse e não a questões acessórias. Então, com essas pequenas colaborações, amigo, eu agradeço e vou passar aqui a palavra para a doutora Alda para ela falar sobre a ata notarial. Obrigado. Bom dia a todos. É com imenso prazer que a gente começa a estreitar a relação que era tão difícil entre tabeliães, registradores e os advogados. Era um distante. A gente sabia que se a gente se unisse, a gente seria forte. Mas estava faltando alguma coisa, algum procedimento. E com essa lei ficou mais fácil, porque a gente viu que a gente junto pode fazer com que algumas ações, alguns procedimentos sejam mais ágeis.
E é muito bom assim. A gente descobriu essa boa relação da gente desde o começo da retificação diária, né? Eu trabalhei por década, quase 20 anos no judiciário, experimentava muito aquelas ações de retificações diárias, uso capião. Quem é da minha época vai lembrar que a gente só tinha as varas de sucessões e eram apenas 2. Depois passou a ser a terceira e a de órfãos, que depois virou a 4ª. Mas os advogados estavam. E a ação de uso capião, ela chegava até 20 anos. Eu conheço a ação que tem mais, que está na meta 1 do CNJ, de tão demorado que era, para poder fazer polo, para fazer aquela relação triangular, para começar aquela relação. E essas inovações legislativas que aproximam a prestação jurisdicional e a prestação do direito, a aplicação do direito para a população, ela tem que ser vista com a boa vontade de todos os operadores do direito. A gente não pode fazer sozinho. O tabelião, o registrador, o advogado. Então, para a gente está experimentando uma fase em que o direito está nos premiando. E a gente, com alguns instrumentos, modificar e dar uma agilidade em alguns procedimentos, como a uso capião. A gente tem aí, dentro do Senado, uma comissão que aprovou algumas mudanças, que Deus quiser vem em breve, que é a formação da carta de tabelionato, que a possibilidade de inventário, partilha, separação, divórcio no extrajudicial, mesmo tendo menor ou incapazes. A gente tem a possibilidade também, nessa mudança legislativa, de ter a alteração do regime de casamento também no extrajudicial, né? Então, a possibilidade também daquela questão da CND, se a lei foi aprovada até na averbação de construção, para acabar com aquela celeuma, se pede, se não pede, principalmente depois da decisão CNJ. Então, eu acredito que a gente está experimentando uma fase muito produtiva. Eu sou um entusiasta do uso capião extrajudicial, seja quando eu funciono como tabeliã, seja quando eu funciono como registradora. Aí diz, mas espera aí que ela faz, ela chuta e está no gol. Né? Mas é pior ainda, eu acredito que quando a gente tem, como tabeliã e como registradora, a imparcialidade e a busca da verdade, é que a gente tem que se preocupar mais ainda. Ao contrário, por exemplo, quando eu funciono em registradora, em Timbaúba, eu estou lá há 18 anos, fazer 19. Então, quando a pessoa chega com os capião, eu quero escapear essa casa. Espera aí, mas essa é da sua mãe, que deixou com você. Então, já afasto de princípio. Já fica muito mais fácil. Eu poder, já afasto. Aí eu vou usar... Eu trabalhei com um juiz que... e ele me ensinou muito. Acho que eu devo muita coisa a ele. Passei por vários juízes, mas esse, assim, ele dizia que espancava de logo o desiderato trazido na inicial e acabou. Mas lá eu já afasto a possibilidade, porque conheço o caso, eu estou na cidade. Então, para o registrador e tabelião, que é de uma cidade do interior, o uso capião é muito viável. Porque, em regra, ele conhece de quem é aquela casa, ele sabe da sucessão e ajuda ao advogado a fazer aquela primeira fase. Porque o uso capião, como muita gente prega que está em 2 fases, mas não está em 2 fases, ele está em 3. A primeira é aquela que o advogado senta com o cliente e vamos ver as provas. Como é que a gente vai produzir essas provas? Como é que a gente vai levar para o tabelionato essas provas para poder formalizar a ata notarial, que é um elemento necessário para que eu faça o terceiro passo, que é o procedimento no cartório de imóveis. Então, o advogado, ele inicialmente, ele é o grande responsável por entender da viabilidade do uso capião extrajudicial, porque ele tem o primeiro contato com as provas, com o cliente, com o direito do cliente. Então, ele pode dizer, aqui vai dar, vai dar uso capião ordinário. Você tem um justo título, você tem boa fé, você já está há mais de 10 anos. Vamos fazer uma colheita de provas, levar o tabelião para que ele lavre essa ata de justiça de posse. Que nela seja colocado esses documentos que você tem. Você coloca no imposto de renda, ótimo. Você tem
documento em casa, assinado com firma reconhecida, ótimo, já prova que desde aquela data existia aquele documento e que você tem um título justo. Você tem uma boa-fé. Quando o Luiz falou da uso capião lá no direito romano, eu me lembrei daquela aula, que o uso capião era para aqueles casos em que o título era imperfeito. Então, ela nasce para poder fazer com que aqueles títulos imperfeitos passassem a ter a perfeição e agalgasse a propriedade. Aqui é assim, a gente precisa de um título, ou não, né, para que a gente pudesse dar andamento ao uso capião. Você começa, então você olha para o cliente, olha para o tipo de documento, como é que ele ingressou na posse, qual a cadeia possessória dele, como ele chegou. Ele pode somar as posses? Ele foi a título singular? É a título universal? Ele está obrigado a somar as posses? A soma das posses é facultativa? O que é que ele pode fazer? Que documento você tem? Você tem o quê? Uma compra da cerâmica da casa? Ótimo. Eu peguei um caso em que eu fiz uma ata, a pessoa tinha a nota fiscal de compra daquela cerâmica que Brennan vendia. Como é o nome daquela cerâmica? Terra Grega. Aquela nota fiscal, que foi muito caro naquela época, e ele guardou a nota fiscal até hoje. Tinha o endereço do apartamento, tinha o nome da pessoa, dizendo que ele estava comprando aquela. Então, ali já tinha um início de prova. Ele colocou no imposto de renda. Esse foi fácil de fazer. Ele está tramitando lá, junto de Malta, no cartório, né? Mas acredito que vai dar registro, né? Vai dar registro. Porque a prova era muito boa. A prova estava ali. Então, o que foi que a gente teve de ganho? É que aquela dilação probatória, todinha com aquelas audiências de justificação, que era enorme, que a gente vinha assistir, escutar os lindeiros, as testemunhas e mais, que era incansável aquelas audiências, que às vezes passava dias, interrompia, voltava para o outro dia. Hoje você tem, dentro do advogado, primeiramente, que é um dos atores, ele traz para o tabelião aquelas provas já colhidas, e a gente vai lá averiguar. Então, a primeira coisa é que a questão da ata notarial também é uma mudança de paradigma para o tabelião. Porque o tabelião, ele estava para lá para entabular negócio jurídico. Eu queria um negócio jurídico de compra e venda, de doação, de dação em pagamento, de permuta. Mas a gente ainda não tinha, e não tem tanto, habilidade com a ata notarial. Então, quando a ata notarial veio para a atividade notarial, aí o Brandelli escreveu, que é um grande... Ele era tabelião do 7º de Nota de São Paulo, hoje ele é registrador, e eu não me lembro a cidade, mas aí o colega de São Paulo vai me ajudar, né? Ele é registrador de que cidade hoje? Jundiaí. E o Brandelli escrevia lá que a ata notarial é aquilo que o tabelião escutava, ouvia, sentia. Olha, eu fui chamada para a primeira ata notarial para sentir o cheiro do esgoto que a casa do vizinho passava. Ele dizia, pode ficar aqui, fica aqui de 5 horas. Por quê? Porque ele vai tomar banho. Aí vai começar tudo aqui de sabonete. Veja aí. Eu já tive, tive um caso inusitado. O rapaz chegou apressado. Eu já até contei isso a Roberto, não foi, Roberto? Apressado lá na serventia, em Timbaúba, isso. Aí disse, doutora, a senhora tem que ir agora. Eu disse, aonde? Eu quero fazer uma ata notarial. Eu disse, aonde? Ele disse, no motel. Minha mulher acabou de entrar. Aí eu disse, como assim? Quando ela sair, a senhora vê que é ela. Eu digo, mas isso não é possível. Porque eu vou fazer uma ata notarial de como... Aí ele disse, a senhora tem que provar. Eu disse, não, mas eu não vi. Eu vi ela saindo, mas não sei do crime, né? Que antes não é mais crime. Né? Que eu só a vi saindo. Né? Estava de roupa quando saiu, né? Mas eu também não fui, né? Eu disse, nem podia. Então, a ata notarial, se você imaginar, o tabelião vem para um outro paradigma. Ele precisa ver, ele precisa sentir. Esse era o sentido da ata notarial. Mas só que com a inovação da uso capião, a gente agora precisa colher provas. A gente ajuda ao advogado a fazer a fase probatória. A gente precisa colocar na ata notarial
aqueles elementos que convençam o meu colega aqui a registrar. Então, por exemplo, ele chegou com o título, já pensei, é uso capião ordinário, né? Ele tem lá o reconhecimento de firma, uso capião ordinário. Eles têm a posse porque ele adquiriu de uma cessão de direito hereditário por instrumento particular. Aí eu digo, pode somar a posse. Porque ele assumiu, ele a título singular. O outro foi a título universal. Vamos pensar, mas será que pode nesse caso? Eita, nesse caso, se ele vai ficar na condição de herdeiro, o herdeiro é a título universal, né? Aí eu somo as posses, obrigatoriamente. Teve até um recente caso de que no STJ, que a Nancy permitiu que, dentro daqueles casos de impedimento da usucapião, que um dos herdeiros usucapisse o imóvel. Na verdade, ela mandou descer para o juízo de piso. O doutor Luiz Mário não está aqui, né? Que ele não gosta do juiz de piso. Então, ele mandou descer para o juiz de piso para verificar a fase probatória, para saber se ele tinha mesmo ânimos dominus, que é aquela posse qualificada, que pode justificar a uso capião. Na hora, é isso que eu me empolgo. Então, a ata notarial, agora, ela não é só mais para eu sentir, para eu ver o cheiro. Ela também vai servir para que eu possa descrever todos os fatos que ele está vendo aí que ele está brilhando, né? Tá. Todos os fatos que eu constatei presencialmente. Eu cheguei, fui chamada, e agora, como eu estou em Jaboatão, para Muribeca. Aí eu disse, depende do lugar, né? Que a gente vai, né? Aí eu fui para Muribeca, de apartamento é muito mais fácil, não preciso de planta, eu preciso só da instituição e convenção. Isso aí está muito mais fácil. O mais complicado é uma ata notarial de terreno. Porque se a parte não tem nem construção, como é que ele vai provar o ânimos de ser o dono? Quando ele tem a construção, quando ele tem um apartamento, é muito mais fácil. Mas nesse caso eu fui chamada para um uso capião de terreno. E o advogado estava lá, não, mas ele tem a posse. Mas por que ele tem a posse? Ele tem a posse porque ele adquiriu de recibo de seu José. E seu José adquiriu do falecido Antônio. E seu Antônio era promissário comprador da Barra de Jangada. E ele tem todas as notas promissórias. De quem? Do primeiro. Em 1973, tinha as notas promissórias. Então, nesse caso, eu achei bem plausível fazer a ata notarial. Eu tenho que fazer. Né? Independente da prova ser aquela em que você confia, não, mas eu tenho que ir lá, eu tenho que relatar o que eu vi e o que eu escutei. Então, nesse caso de terreno, eu consegui essa prova, que era a promessa que estava registrada ainda lá no livro 4 antigo. E depois também conseguimos as notas promissórias. Com as notas promissórias conseguimos os recibos com firma reconhecida, e daí fizemos uma cadeia. Qual é o meu outro passo? Vou esperar pela Marinha, não. Lá na ata notarial, que bom, vai passando, boa, gostei. Aí, lá na ata notarial, que eu tenho que construir pelo tripé, né? Eu tenho que olhar a coisa, o tempo e a posse, a qualidade da posse. Quando eu passei da qualidade da posse, a posse é aquela, a de uso capione, é aquela que pode me dar uso capião. Vamos agora para o tempo, para eu poder achar a espécie. Qual é a espécie do uso capião que é aplicável no caso que eu vou verificar? Na segunda, eu vou olhar a coisa, se a coisa é hábil. Aí, o que é que eu faço? Na minha tarefa, não, passarinha, pode passar, que não vou demorar muito não hoje. Passa aí. Eu coloco a certidão da Marinha, negativa da Marinha, nesse caso. Eu já pedi, me antecipei. Eu sei que em Pernambuco uma portaria, que em Pernambuco tem uma portaria, e essa anuência é sempre dada pela SPU. Então, o que é que a gente...
A gente pede aí uma certidão da SPU e também do patrimônio do Estado. Mais fácil que só fica o município. Se o município já cadastrou o imóvel, eu já coloco o cadastro imobiliário do imóvel. E já boto também uma certidão da data da construção. Se tivesse de Jaboatão, ele não tinha, era um terreno. Aí foi que eu pedi a ele, me diga aí se sua área é de risco. Vá lá na secretaria e pergunte se essa área é de risco. Para que evite isso aí, porque vai ser registrado no... Sei que o colega vai pensar, será que aí tem uma área de risco? Então, eu coloco todas as certidões dentro da ata notarial. Eu falei da cor, eu falei do tempo, da posse, falei do tempo, e depois eu provo que a coisa é hábil para poder ser usucapida. Então, aí, veja que esse modelo aí da ata que eu utilizo lá no tabelionato, provas são trazidas pelo tabelião. A autoria da ata notarial é do tabelião. É por isso que, como médico, como qualquer outro profissional, você tem que escolher aquele em que você tem habilidade, que você pode fazer. E outra, o tabelião está vinculado no usucapião à comarca. Então, se o imóvel é Recife, você só pode fazer em Recife, se precisar de prova de diligência. Se você é de Jaboatão, o imóvel só pode fazer ou Graziela, que também está aqui, que é o segundo de notas também, de Jaboatão. Então, o provimento do CNJ, ele colocou, a gente não tinha isso aqui em Pernambuco, mas pelo provimento de Pernambuco, que foi antes do provimento do CNJ, e ele colocou essa limitação, em que o tabelião, que vai funcionar na ata, ele é o tabelião do município. Né? Então, aí na ata, eu enfrentei novamente, enfrento a posse, o tempo e a coisa hábil. E depois o colega falou aqui antes, né? Vou chamar colega, porque todo mundo é operador de direito, né? Lá em casa também, assim como na casa do doutor Fernando, segue a mãe. Filho segue a mãe, né? Então, a minha filha também é tabeliana, né? Então, o que é que acontece? A gente aí encerra com as certidões de feito ajuizado, certo? Não separa nenhuma. A de protesto, que é gratuito. Você pode acessar o Instituto de Protesto, que a certidão é gratuita. Você coloca lá a certidão de protesto também. Independente daquele princípio da concentração que a gente tenta homenagear, que a Rebeca bem falou aqui, daquela grande celeuma, chama a Rebeca com todo respeito, porque é muito nova, podia ser minha filha, né? Então, a gente tem o seguinte, é melhor a gente se prevenir. Se pode tirar todas as certidões, por que não tirar? Então, a gente pede as certidões e encerra a ata. Não tem nada, a gente bota começo como escritura, porque a gente cumpre a regra da Lei 7433, porque ela é uma escritura que, no que pesa, é uma escritura imobiliária. Então, a gente vai para a Lei 7433, o Decreto 93 de 40, a gente faz o cabeçalho e o corpo da escritura, a depender das provas que o advogado traz e da espécie de uso capião. Bom, gente, é isso. O modelo que eu tenho está disponível aí. E aí estamos para produzir mais e mais desjudicialização. Obrigada a todos. Agora, vamos ouvir o mestre. Boa tarde a todos. Privilégio poder estar aqui. Eu não posso iniciar sem também dar umas palavras de agradecimento, né, na Comissão de Direito Imobiliário, ao Instituto, né, que foi recém-inaugurado, de Direito Imobiliário do Brasil. Essas iniciativas, eu gosto do tema e gosto de ambientes como esse, porque eu consigo ver aqui advogados, né, corretores, despachantes, representantes de cartórios de notas, de registros de imóveis, e isso me faz pensar que a gente está jogando no mesmo time, né? Isso é muito bom. Eu sei que o relacionamento institucional, né, ou de advogados, de usuários com o registrador de imóveis pode muitas das vezes
ter as suas arestas, mas eu, assim, plenamente satisfeito com a boa aproximação que a gente construiu aqui em Recife, né? Aqui eu conheço muitos dos profissionais que aqui estão, né? Mas eu vou usar, né, a figura do Dr. Augusto Lócio para ele parabenizar a todos, gente que busca a segurança jurídica. Tá ruim o microfone, né? Estava bom o anterior, não foi? E trocaram, não é isso? Tá bom. Mas então, só para encerrar essa parte, eu tenho tido o privilégio de... Não é muito... É o seguinte, pessoal... Vamos lá. A minha intenção aqui é ir bem rapidamente a pontos polêmicos, que, vejam, é difícil para mim falar de pontos polêmicos, porque parece que eu estou afirmando posições generalizadas de todos os registros de imóveis e até dizendo que eu não posso eventualmente voltar atrás. Não é isso. O ambiente aqui é um ambiente de escola, é um ambiente de formação de opinião. Eu trago alguns pontos onde eu quero suscitar alguns dilemas que podem surgir e até algumas poucas proposições, mas sem nenhuma intenção de me arvorar ou detentor da verdade e nem de que isso seja generalizado. Nós estamos estudando esse instituto que, como a Alda bem falou, estamos todos extremamente entusiasmados. Acho que todos os operadores do direito, todos nós que estamos aqui, temos muito a ganhar com a boa condução desse instituto, atraindo segurança jurídica e propriedade aí àqueles que precisam da nossa atuação. Certo? Bem, quanto aos procedimentos, não vou me deter. Rol de documentos, notificação, decisão final. Nós temos provimento 65, temos a lei 6.015, que foi alterada, temos o nosso código de normas aqui, traz os procedimentos em vários aspectos, né? Nós temos condição de ir atrás disso para facilitar. Essa tabela é para chamar a atenção dos senhores, né? Todos os que são atores da uso capião extrajudicial precisam ser agora estudiosos do direito das coisas na parte da uso capião, o enquadramento, né, correto, conhecimento, se aquele caso concreto se enquadra ou não, em qual espécie. Eu então já leria aqui alguns cuidados que eu penso que são importantes todos nós temos. Primeiro, as diligências para a localização do registro anterior. Vejam, alguém levanta a mão e pergunta: é possível uso capião extrajudicial de um imóvel que não tem a matrícula, não tem transcrição, não encontramos nada? É possível. É possível. E essa questão ela é muito importante, muito importante. Nós sabemos que um dos casos que mais entraves gera são aqueles em que você não tem o registro tabular. Ou seja, como é que você nasce com o registro tabular? Com o uso capião e a extrajudicial vai ser vai. Mas o que eu quero só chamar a atenção é que, veja, a gente que milita no registro de imóveis, a gente sabe, se a gente quiser pedir uma certidão para ela sair negativa, é fácil. Eu vou dar um exemplo simples. Lá hoje o imóvel é a casa 10 da Rua da Alegria, mas aquele habite nunca foi averbado. No cartório de imóveis nunca surgiu a casa 10 da Rua da Alegria, mas naquela mesma área geográfica tem um loteamento. Isso é o estômago humano. Esse é o barulho. Era o que vocês têm. E agora não tem. Veja só o que eu chamo a atenção. Alguém pode pensar: eita, é bom porque eu vou pedir a certidão como casa 10 da Rua da Alegria, vai vir negativa, porque o cartório localiza os seus imóveis com um índice, e aí você, por exemplo, deixa de notificar ou de ter a anuência daquele que é o proprietário tabular do lote, porque o loteamento ou aquele terreno existe. Isso é um perigo, porque a chamada a querela nulitatis insanabilis, que é um dos casos de nulidade, que é quando não há citação de quem era o proprietário, é um dos casos mais comuns na jurisprudência. Você anular é imprescritível esse tipo de ação,
você anular todo o processo de uso capião, porque simplesmente não foi citado aquele que era proprietário. Então, com isso que eu quero dizer é importante diligências para se localizar quem são os proprietários tabulares anteriores, ainda que seja aquela gleba antiga, a usina, ainda que seja daquele terreno que hoje já tem um edifício, para que com isso você saneie e não deixe o calcanhar de Aquiles, né? Controle dos efeitos da prenotação, rápido aqui só chama a atenção. O processo da usucapião, quando ingressa no cartório, ele tem os efeitos da prenotação prorrogados até o deferimento ou indeferimento. Tudo bem? Mais ou menos. O provimento CNJ diz que se houver desídia daquele que fez o requerimento em cumprir eventuais exigências, a prenotação caduca. Então deixa eu colocar aqui para vocês, quem estava aqui mais cedo, ouviram os colegas advogados falando de um grande, vou chamar de monstro, né? Porque a Central Nacional de Disponibilidade é um grande buraco negro. Ela anda chutando imóveis para lá demais. Eu comentava com eles que nós recebemos dia de 400 a 600 nomes nessa central. Ordens judiciais. Você ter o efeito dessa prenotação vai ser importante. Mas imagine que há uma exigência para os senhores cumprirem durante um processo de uso capião. A minha sugestão, se vocês perceberem que o cumprimento daquela exigência vai demorar mais de 30 dias, a minha sugestão é que antes desses 30 dias, vocês peticionem informando no processo de uso capião extrajudicial a razão pela demora no cumprimento. Suponhamos que houve uma falha na planta, precisa refazer, ou algum reconhecimento de firma, alguma coisa, né? Se vocês que estarão cuidando desse processo, cuidado com a desídia, porque a desídia pode caducar a prenotação e naturalmente permitir que qualquer outro título contraditório tome a preferência. Esse é um aspecto importante a chamar a atenção. Outro ponto que me chama muito a atenção no provimento CNJ é a necessidade de uma justificativa para não usar os meios normais de registro da propriedade. Eu acho que esse daqui é um ponto onde os advogados precisam se atentar. Veja que o requerimento agora, você não apenas vai dizer da posse ad usucapione, mas você precisa dizer qual a razão pela qual você não optou pelos meios ordinários de transferência derivada da propriedade. Então, né, ou seja, olha, eu estou entrando com o usucapião extrajudicial porque esse imóvel não está regularizado. Não tem jeito de eu lavrar uma escritura pública definitiva. Ou então, as pessoas que eram proprietárias já morreram, não localizo. Um sem fim de possibilidades que os senhores sabem que muitas das vezes impedem a regularização. Mas esse tema é sensível, porque eu não sei quais são as justificativas que de repente não são plausíveis. Imagine que você tem um caso desses que alguém que tem a promessa, que tem a cessão, que tem a cessão, que tem a outra cessão, e alguém fala assim, não, eu não vou usar os meios normais porque é caro demais. Será que dizer que é caro demais é justificativa nessa perspectiva do CNJ? Então eu chamo a atenção dos senhores. Quando forem enquadrar um caso de usucapião, lembrem-se que é necessário que no requerimento seja aberto um tópico para esclarecer o porquê que não foi simplesmente lavrada a escritura pública definitiva, ainda que com os encadeamentos normais. Esse é um tema que me parece também muito importante. Por fim, ainda nos cuidados, essa questão muito interessante do CNJ, já havia no nosso programa aqui de Pernambuco, que é a possibilidade de você não mais precisar notificar o proprietário anterior. Por quê? Porque você tem um título idôneo. Você tem uma promessa de compra e venda na qual aquele que consta como proprietário tabular, ele já prometeu a venda. Você tem não só a promessa como a quitação. Você só não encontra o cara para lavrar a escritura. Você não precisa mais notificá-lo. Mas há um caso curioso aqui, que isso eu levanto aqui porque eu, como registrador, ainda não sei muito bem como vai funcionar. É que o provimento
CNJ, ele permite uma espécie de uma justificação, um processo incidente ao processo da usucapião extrajudicial. Ele chama de uma justificação. Então vamos supor aqui um caso, você tem a promessa em que o vendedor tabular passou aquela promessa de que vai vender com a cotação, você tem a cotação, mas aquela promessa é muito antiga. Talvez você tenha dizeres que não são bem vistos, talvez você tenha uma assinatura ou que ela não tenha apesar de original, não tem um reconhecimento de eu não sei, imagine que a gente fica naquela dificuldade. Essa promessa, ela tem firmas reconhecidas por autenticidade, 2 testemunhas, às vezes não é assim. Surge uma possibilidade de você abrir o processozinho de justificação incidente, quem sabe para fazer uma perícia, na FOTEC, identificar não era realmente, tem os bancos de dados, era daquele vendedor, alguma coisa que possa, quem sabe, consolidar uma prova que seria da essência da continuidade do processo. É um tema também bem curioso. Depois dos cuidados, vou falar rapidamente aqui 4 polêmicas. Primeiro seria um imóvel que não é regular. Eu posso usucapi, nessa usucapião extrajudicial, diretamente no cartório? Se o terreno é de marinha, se é regime de ocupação, eu posso usucapi? Sabemos que a gente está numa região bem litorânea aqui, né? Esse tema é muito comum. Outra, essa daqui no último evento da OAB, quando nós estivemos, uma determinada pessoa perguntou se eu posso desistir da ação judicial de usucapião em andamento para ir para a extrajudicial, o que é que eu posso aproveitar que já foi feito na ação judicial quando eu ingressar para o usucapião extrajudicial? Não tem problema. E por fim, em relação a imóveis que têm o financiamento do SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, que é aquela modalidade que tem subvenções, é do próprio poder público. Esse é um caso bem peculiar, eu acho que vale a pena eu só tocar nele. Pois bem, primeiro ponto, se o imóvel não for regular, eu coloco rapidamente aí as minhas 2 ponderações. Primeiro é o seguinte, veja, nós estamos iniciando a seara extrajudicial. Aonde que nós precisamos beber para compreender qual é a extensão, quais as possibilidades ou impossibilidades? A gente tem que ir na jurisprudência de usucapião do processo judicial comum que a gente conhece. Não é isso? Então veja, o que nós temos visto é que na jurisprudência da usucapião judicial é que imóveis, ainda que irregulares sob a ótica do direito urbanístico, eles são passíveis sim da usucapião judicial. Eu dei exemplos simples ali, um imóvel rural, que o seu tamanho é inferior ao módulo mínimo, um imóvel, um lote, por exemplo, ou um imóvel que está numa área que não houve um loteamento prévio, ou que não tem habite-se, ou quem sabe um prédio pronto e que não tem nem remembramento daquelas 5 casinhas que dele fazem parte, eu posso startar um processo de usucapião de imóveis irregulares assim? A minha sensação é que sim. Os 2 motivos são esses. Primeiro, é pela jurisprudência. Há um julgado do próprio STF, que não é tão antigo, ele é até recente. Nesse sentido, é como se no elenco dos princípios constitucionais, o princípio da propriedade, da própria sua função social, ele sendo valorado com essas questões urbanísticas, de limitações infraconstitucionais, ele prevaleceria. Então, seria possível sim. E o outro argumento que me veio à mente é que, preste atenção, a usucapião, ela vem no bojo de uma lei que visa, de um lado, judicialização e de outro, regularização fundiária. Ora, faz parte da essência da usucapião ser exatamente um caminho pelo qual eu consiga resolver problemas que anteriormente não tinham solução. E se eu não assim fizer, eu penso que nós vamos dar uma restrição que a lei não dá. A lei não diz, não diferencia quais são os imóveis, não. Esse imóvel você tem que, pelo tipo do imóvel, esse imóvel você tem que precificar
esfera judicial ou esse imóvel para a extrajudicial. Não há essa diferença. Então, para que eu alcance tanto o efeito produtivo na desjudicialização, né, como para que eu consiga buscar o incremento da regularização fundiária, que nós percebemos que é uma vontade do legislador, eu penso que sim, nós podemos sim. Só para dar um exemplo, o próprio provimento CNJ, ele trata de uma pessoa que vai usucapiar uma unidade autônoma num condomínio edilício, de fato, sem estar instituído, sem apelação de construção. É o caso comum, em Recife nós temos isso. É possível, ele traz lá, né, alguns detalhes, notificar todo mundo que sejam daqueles imóveis que seriam eventualmente atingidos, mas é possível. O provimento CNJ chega a dizer que você não pode, o registrador de imóveis, exigir o arbítrio para você deferir a uso capião de um determinado imóvel fisicamente edificado, mas que, por exemplo, não tem ainda o arbítrio. Então, esse é o primeiro ponto. É polêmico, hein? Volto a dizer, ela está aí, né, sobre a mesa. Se o terreno é de marinha em regime de ocupação, por que eu quis falar disso aí? Eu não acabei de dizer que o nosso paradigma é pesquisar a jurisprudência judicial? Coloque lá, né? Uso capião, terreno de marinha. Sabe o que você vai encontrar? Um monte de decisões dizendo não pode, 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 e não pode, não pode. Por um simples fato, você não pode usucapiar bem público. Claro, você vai querer usucapiar bem público? Não pode. Então você vai ver muita coisa disso. Sabe qual é o caso mais comum aqui em Recife? Vou dizer, é a pessoa que tem ocupação, que é aquele instituto precário, né? E ela está lá há muito tempo e ela entra na justiça para usucapiar o aforamento. E essa ação é contra quem? É contra a União. E a jurisprudência toda vai dizer, não pode, não pode. Por quê? Porque nesse momento, nessas ações todas, você quer expropriar da União um direito dela para você. Isso não pode. Não pode. Mas a minha pergunta aqui, ela tem que ser explicada para que você entenda a resposta. A minha proposta é, eu posso usucapiar um direito de ocupação, que é um direito de ocupação hoje de um particular? Vamos ao caso. Está lá o imóvel com matrícula, é ocupação, está em nome do João. E eu quero usucapiar, atenção, eu quero usucapiar o direito do João. Eu não vou, atenção, porque eu não quero ser falho aqui na minha resposta. Eu não posso nascer com direito de ocupação. Não. Eu vi uma área lá, essa área não tem registro, ela é de marinha, eu entro na posse e eu vou lá e falo assim, ó, eu quero usucapiar a ocupação. Certo? Contra quem? Não, ninguém tem, eu quero nascer com ela. Isso seria contra a marinha, você estaria retirando um dinheiro, um direito que é da União. Não pode. Volto para a minha pergunta. Temos um sem número de imóveis em regime de ocupação, em nome do João. Só que você está lá, nessa posse de usucapione, preenchendo requisitos. Eu posso usucapiar a ocupação do João? Claro. E aí sim você vai encontrar julgados, e é comum na enfiteuse, onde o particular, ele entra com a usucapião contra o outro particular que detinha um aforamento. E nesse caso, pode usucapiar? Pode. De modo que, então, nesse ponto, direito de ocupação em nome de particular, já no registro de imóveis, poderia eu usucapiar? Minha sensação, sim. Terceiro ponto. O que é que nós podemos aproveitar das ações judiciais suspensas? Esse ponto talvez seja até mais polêmico. Porque se eu perguntar para os advogados, eles vão dizer tudo. Né? Tudo. E a gente não vai entrar com requerimento, a gente vai votar concluso com sentença. Olha, só fazer um parêntese, né? É tudo uma novidade para o registrador, né? A
gente agora tem que autuar o processo, então nós vamos conduzir o processo. Só que, atenção, senhores advogados, atenção, corretores, despachantes, escreventes. O registrador, ele não tem o ato de autoridade que o juiz tem. Ele não tem aquele poder que o juiz tem. A lei diz isso e o provimento, mas nesse caso, a lei e o provimento estão tudo errado. Eu prefiro a ordem. A gente, quando quisesse, diz a Alda que lá em Timbaúba, ela conhece, ela já poderia abrir matrícula de ofício para todo mundo. Ali é do ofício, ali é da Maria. A gente não pode. A gente não pode. Mas, atenção aqui na minha questão. O que a gente aproveita? Exatamente porque eu estudei, não sabia como responder, que até hoje eu não sei, gente, tenho uma certa dúvida. Mas, preste atenção. O registrador de notas, ele trabalha nesse comando processual, não como ato de autoridade, mas buscando uma coisa, primeiro, uma segurança jurídica de que o deferimento dessa usucapião é segura. Ela trará para a matrícula algo que pode garantir financiamentos, gerar empreendimentos de maneira segura. E o que traz segurança nos procedimentos extrajudiciais? O cumprimento das regras legais e normativas que existem. É assim. É lógico que a gente age com bom senso, com segurança jurídica, nós agimos no caso concreto, é verdade. O que me veio à mente, e eu então estou propondo que isso vai ser objeto de pensamento. Lá no processo judicial, existem aquelas questões que foram constituídas e existem aquelas que são presumidas. Para responder objetivamente, eu penso que tudo aquilo que foi constituído, ou seja, propositivamente no processo, pode e deve ser aproveitado. Aquilo que é presumido por conta das regras processuais, me parece que deve ser repetido. Para que eu seja um pouco mais claro, suponhamos que você entrou lá 6 anos atrás com a ação de usucapião e deu revelia. Sim, então porque deu revelia lá, então eu não preciso mais notificar aquele proprietário que estava lá? Nessas horas eu penso que não é razoável. Porque é a presunção, porque passou, né? Me parece que eu teria que notificar. Mas suponhamos que lá, ainda aqui há muito tempo atrás, foi realizada a audiência de justificação ou foram apresentadas provas que o juiz já apreciou. Aquele meu exemplo, um contrato que foi apresentado e que faltava requisitos formais ali para que um registrador reconhecesse como tal, mas o juiz já reconheceu, não, era uma promessa sim, e é daquela data e que tem a quitação. Aquilo que foi constituído, digamos, propositivamente, eu penso que sim, mas aquilo que só gerou presunção, veja, preste atenção, isso não é uma atuação de maldade, isso é uma atuação que busca segurança jurídica. O calcanhar de Aquiles, os procedimentos extrajudiciais, preste atenção, são aqueles casos em que a gente não observa o comando normativo regular. Só abrir um parênteses, eu fui citado numa ação de alienação fiduciária, naquelas que se busca retomar o imóvel, e a pessoa dizia, o cartório errou, porque ao final certificou notificação em lugar incerto e não sabido, mas a pessoa estava num lugar e ficou alegando, e o juiz teve todo o processamento, foi intimado, foi para audiência, aqueles negócios todos, e o juiz disse, olha, houve obediência irrestrita aos passos e às expressões definidas em lei. E, portanto, o processo lá da consolidação da propriedade foi mantido. Em outras palavras, se eu faço agora, para aproveitar um edital que foi publicado há 4 anos, e defiro, daqui a pouco surge um terceiro interessado e diz, ei, peraí, você processou um usucapião extrajudicial agora e não publicou o edital, porque há 4 anos atrás, lá no judicial, tinha sido publicado e houve uma presunção?
essa seria a linha de corte. Penso que aquilo que nasce como prova produzida, resolvida, é para ser aceito. Aquilo que é presunção, me parece que a gente deveria ter esse cuidado além da segurança jurídica. E só esse último ponto, que é dos imóveis que são financiados pelo SFH, esse é um caso curioso, né? Existe uma jurisprudência, também na Justiça Federal, que faz, sabe o quê? Ela entende que um imóvel que tem financiamento do SFH, pela natureza jurídica do SFH, que recebe subvenções do poder público, ele tem uma naturezazinha meio pública. Veja só. E que, portanto, não se permite a uso capião da propriedade plena de um imóvel que tenha um gravame pelo SFH. Achei esse negócio curioso. Eu penso que a saída para o advogado, nesse caso, seria ser, tudo bem, eu não posso adquirir a propriedade plena, mas eu posso adquirir aquele imóvel com a hipoteca ou com a alienação fiduciária? Porque me parece que esse pode ser o interesse, muitas vezes, até do credor, né? De modo que você adquirir plenamente, porque você está há muito tempo tendo o SFH, você tem jurisprudência bem consolidada nesse sentido de que não poderia. Mas eu fico com essa sensação. Eu penso que é um desses casos que essa diligência, raciocínio, né, do advogado, para que ele busque, né, de alguma forma, suprir o próprio interesse do credor, nesse caso, pode ser uma saída. Você não vai usar a propriedade plena, você adquire os direitos de aquisição ou a propriedade com direito real sobre coisa ali. Né? Termino aqui apenas dizendo que é verdade o que o Augusto Lócio falou. Quando nós notificamos as fazendas aqui, são para elas se manifestarem. Você tem alguma manifestação sobre a titularidade do imóvel? Sobre algum aspecto outro, urbanístico ou fiscal, ou seja, de qualquer ordem? Essa é a regra da notificação. E isso é um tema a ser discutido e evoluído. Eu já registrei uma usucapião extrajudicial, já temos lá no cartório concretizado, certo? E foi o caso que outrora eu comentei. O município impugnou com uma dívida de IPTU. E estava tudo ok. Chegou a resposta da SPU, não tem problema, chegou do Estado, mas do município veio. O que aconteceu é que o advogado, né, em contato com a parte, disse assim: olha, eu sei que você tinha segurança, pagava o IPTU, mas agora, olha, lá no cartório a informação é a seguinte: se você trouxer da prefeitura uma anuência agora para uso capião, ou seja, vai ter que quitar esse IPTU, então vai ser deferido. E aí, exatamente porque ele agora vai adquirir a propriedade está no lar, o proprietário falou assim: não, eu quero. Então ele foi à prefeitura, ele pagou o débito do IPTU, a prefeitura deu um novo despacho dizendo que retirava a impugnação e agora não ia, e ele então volta ao cartório, e mesmo tendo havido aquela questão, foi deferido e ao final registrado e imóvel colocado no pedido. Né? Nós precisamos evoluir, há um sem número de temas que são perguntados, né? Mas eu quero parabenizar a iniciativa, o interesse de todos vocês e que a gente possa então amadurecer esse tema cada vez mais com essas palavras. Eu agradeço. Muito obrigado. Parabenizá-lo pela brilhante, como sempre, posição. Eu gostaria até de essa questão dos atos a serem aproveitados do judiciário para o extra. Eu, com a máxima vênia que eu tenho a Vossa Excelência, neste ponto, concordo com o senhor. Eu acho que quase tudo que o senhor faz e declara. Mas esse ponto eu ainda tenho uma discordância, porque existe um inverso também, e é muito dito, eu não sei qual é a posição de que não há prejuízo ao extrajudicial, porque se houver
a impugnação e depois nós fôssemos para o judiciário, todos aqueles atos iriam ser aproveitados. Então, se os atos do extra são aproveitados no judicial, principalmente uma publicação pré-edital, eu entendo que essa publicação pré-edital e a inércia da parte, ela deveria ser aproveitada também, ao inverso, com o mesmo efeito no extrajudicial. Então, um argumento que eu gostaria de dizer que, quando o advogado ele trabalha ali o judiciário tem uma notificação, depois paga-se o edital e a parte quedou-se certa, ela vai ter os prejuízos e aí envolve não só o judicial, mas também o extrajudicial. Como vice-versa, se houver o pagamento e a publicação do edital no extra, e depois o juiz agora, se nós judicializarmos, ele disser, não, vou novamente notificar. Eu acho que isso é um custo excessivo, vai contra o princípio da economia processual e entendo que não seria aí a melhor, no meu entendimento, main legend da própria legislação. Teve outra questão também que eu acho que era basicamente isso. Também então era somente essa questão e queria também registrar aqui o agradecimento à ARIP, que é o Dr. Roberto é o presidente, que sempre pautou suas discussões com a participação da advocacia. E todos os convites que nós realizamos, a ARIP sempre nos atendeu, sempre nos ouviu e sempre respeitou a preparação dos advogados e dos especialistas. Então, realmente eu tenho que fazer esse registro aqui, porque no Brasil nós sabemos a relação que existe entre registradores e notários e advogados, mas aqui em Pernambuco, Bernardo, aqui eu posso dizer que é de muito respeito, admiração recíproca e de muita amizade, no bom sentido do bom direito. Então, esse registro aqui eu gostaria de fazer. Então, é isso. Eu acho que o campeão está aí e todos nós advogados temos que lutar para que esse instituto seja realmente efetivado. Aproveitar aí o que a gente discutiu aqui para aprofundar cada vez mais. Nós vamos fazer vários workshops sobre o campeão extrajudicial no decorrer desse período, porque, só para finalizar, essa questão ainda é pouco realizada por alguns gargalos que nós temos que ampliar o número de artigos escritos sobre esses pontos que estão dificultando, para que a gente possa sensibilizar o legislador, modificar e ampliar a efetividade do Instituto. Muito obrigado. Agora nós vamos ter, eu já vou adiantar aqui, por causa da avançada hora, nós vamos ter uma pausa para o almoço e voltamos às 14h15. Tá bom? Obrigado. Até lá.